a não ser que você dê brecha, dê espaço para ele agir. Tem aquele versículo que diz, não deis lugar ao diabo. E esses dias eu vi um comentário, né, na Bíblia de estudo do Alderi Nelson, que eu nunca tinha parado para prestar atenção, que na verdade não dá o lugar, não deis lugar para o diabo, significa que quando você está dando lugar para o diabo, significa que você está tirando o lugar de Deus na sua vida. Não é que tem o lugar de Deus e aqui está o lugar do diabo, o anjinho bom e o anjinho mau. Não. Quando você dá lugar para o diabo, você já tirou o lugar de Deus. Lembra daquela máxima de física que dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo? É mais ou menos isso. Então, quando você não dá lugar ao diabo, você está dando lugar para Deus. Mas quando você está dando lugar para o diabo, você está tirando o lugar de Deus. Isso é muito forte, porque a gente tem que prestar atenção que não é só orar, nós temos também que estar vigilantes. E lembrar que nós temos um leão muito maior e mais poderoso, que é Jesus, né? Então, conheça o adversário que está sempre procurando a gente mesmo ao nosso derredor. Por quê? Porque ele tem paciência. Ele tem paciência de ficar dando voltas para esperar só aquele momento em que você vai soltar uma palavra que o mundo espiritual vai ouvir e ele vai lá pegar e te tragar e trazer a maldição na sua vida. Então, você tem que estar vigilante no que fala, no que ouve, com quem fala, por que fala, e assim vai indo. Então, o inimigo tem paciência para dar voltas. Como é que nós vamos vencer isso? Então, resistir ao diabo, submetendo-se a Deus, submetendo-se àquele que é o Todo-Poderoso. Dentro desse contexto, nós vamos ver aí as armaduras de Efésios 6, 10 a 18. A primeira ali, o cinturão da verdade. Para quê? Para combater as mentiras e falsas convicções que você pegou para a sua vida sobre Deus, sobre família, sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre igreja, sabe? Sobre você mesmo. Sabe aquelas mentiras que o diabo conta? Ah, não, você não vai conseguir, não. Ah, não, você não pode. Ah, não, você é o menorzinho. Você é o pior de todos. Não, fulano da sua família conseguiu, mas você, quem é você na fila do pão? Sabe essas mentiras, essas vozes que ficam na sua mente? O cinturão da verdade vai combater essas mentiras. Porque vai renovar a sua mente, vai te proteger dessas mentiras. Couraça da justiça. Protege o nosso coração, protege a nossa mente desses dardos inflamados, protege a gente dessas setas, dessas vozes que muitas vezes a gente ouve e muitas vezes a gente dá atenção e a gente trata elas como verdade na nossa vida. Sapatos da prontidão é motivação para pregar e viver o evangelho. Olha só, sapatos da prontidão ou sapatos do evangelho da paz, né? É os sapatos que vão te levar para você ser sal da terra e luz do mundo. O que é isso, Fernanda? Não estou entendendo nada. Ser sal da terra e luz do mundo é você fazer a diferença no local onde você está, independente de qual esteja. Mas não é diferença para o pior, é diferença para o melhor. Ao ponto de você ajudar outras pessoas a serem transformadas. Ao ponto de você levar Jesus para as outras pessoas sem você precisar falar literalmente de Jesus, mas através da sua própria vida. Que isso que é o legal. Escudo da fé nos protege contra o maligno. É o escudo, né? Como tem aqueles super-heróis, eles usam geralmente o escudo, né? Nós temos ali o Capitão América que usa aquele escudo. Para quê? Para se proteger. Para se proteger daquilo que pode nos abalar. A nossa fé, achei interessante também uma mensagem que eu estava ouvindo, a nossa fé tem que ser como montes de Sião. Pregação do Bispo Ross. Montes de Sião que não se abalam. Gente, você já viu um monte andando por aí? Você já viu? Você já viu um monte reclamando? Você já viu um monte gritando? Um monte correndo? Não. E a Bíblia diz, a nossa fé tem que ser como os montes de Sião, que não se abalam. Olha que loucura. É não se abalar. Ao ponto de, pode vir, tá acontecendo tudo, mas eu sei que Deus está comigo. Eu sei que no final, de alguma forma, isso vai me servir para se transformar em bênção. Essa certeza, essa convicção, essa fé. Capacete da salvação é não ter dúvidas quanto à nossa salvação. Não ter dúvidas com relação àquilo que Deus tem projetado para nós, que se Ele começou, Ele há de terminar.
E a espada ali é a palavra. Quando somos tentados, nós precisamos confiar na palavra de Deus. Sabe o que acontece muitas vezes com a gente? A gente esquece o hábito da leitura bíblica e quando chega a situação difícil, a gente não tem nem versículo gravado na cabeça, mesmo que não saiba a referência, mas que sabe pelo menos dizer o contexto ali para você vencer a situação. Como é que Jesus, que até Jesus foi tentado pelo próprio diabo, ele venceu como? Foi no poder da palavra. O inimigo chegou lá, olha, você pode transformar pedra em pão, se você quiser, você não está morrendo de fome? Jesus não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Usou um versículo, usou a própria palavra. Então nós, nas nossas dificuldades, podemos usar as promessas de Deus para a nossa vida. Sabe, eu